Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Meu nome é Sidney Martins, professor de língua portuguesa aqui do LAC Concursos, o maior site de videoaulas do Brasil. Meu companheiro, hoje a gente está dando continuidade naquele processo de predicação verbal que nós vimos na aula passada. E agora nós vamos estudar a regência propriamente dita. Como assim, Sidney? Na aula de predicação, o que a gente aprendeu? A transitividade verbal. Aquilo era uma introdução à regência. Era uma base para a gente poder entender realmente a regência propriamente dita, ou seja, as concepções de quais verbos, de quais nomes vão exigir quais termos. Tranquilo? Então acompanha aqui comigo agora no nosso primeiro slide o que significa regência em concursos públicos. Então olha aqui, ó, vou fazer apenas um estudo dirigido rapidinho para você poder perceber o processo. Então olha lá, ó. Em concursos públicos, regência é o estudo de qual palavra, termo regente, pede qual preposição, termo regido. Então eu tenho o termo regente, que é o camarada que manda, e vai pedir ou não uma preposição. Beleza? Então ele vai pedir uma preposição, ele está regendo. Aí eu já sei, opa, se está regendo, eu tenho uma regência verbal aí. De acordo com a classe do termo regente, podemos ter regência verbal ou nominal. Primeiro, regência verbal exige a preposição. Então, ó, é um verbo que vai exigir a preposição. Sempre falei de regência, vai ter a preposiçãozinha ali. Aí, exemplos. Precisamos diariamente de atenção. Quem precisa, precisa de alguma coisa. Depois, todos acreditavam em um futuro melhor. Nesse contexto, quem acredita, acredita em alguma coisa. Então, já tem aí, ó, o princípio do processo. Todo mundo está tranquilo, a gente pode passar adiante. Regência nominal agora. Um nome, e aí a gente para e analisa, porque geralmente quando o aluno pensa em nome na língua portuguesa, ele só pensa em substantivo. E isso não é bem verdade. Eu tenho o substantivo, eu tenho o adjetivo e eu tenho o advérbio, que são três instâncias que representam um nome na língua portuguesa. E aí, um destes nomes aqui podem pedir o quê? Uma preposição. Aí eu tenho um caso de regência nominal. Exemplos: tenho medo de fantasmas, mantenha sua fé em Deus, o homem era fiel à sua esposa, agiram contrariamente às ordens, né? As regras não, às ordens, apesar da chuva, a festa foi boa. E aí, turma, se liga só no que eu vou falar agora. Quando eu falo de regência verbal, é óbvio que a gente vai ter um trabalhinho a mais, porque nas provas de concursos públicos, nós bem sabemos que aqueles verbos ali vão nos derrubar, porque no cotidiano nós empregamos aqueles verbos de forma equivocada. Não que seja equivocado no sentido de errado, mas a gente utiliza num contexto informal. Pode ser adequado na situação em que nós nos encontramos. Agora, para o padrão culto da língua, para uma prova de concurso público que exige isso, nós estamos inadequados. Aí eu preciso usar o padrão culto. E geralmente no dia a dia eu não uso o padrão culto. E eu tenho vários verbinhos que vão nos confundir, porque no dia a dia a gente emprega de um jeito e no padrão culto é de outro. Em relação à regência nominal, o processo é muito mais simples para a gente, porque no dia a dia, esses nomes que exigem preposições, nós utilizamos de formas corretas. Então, se eu estou falando de regência verbal e nominal propriamente, eu tenho que pensar na preposição, que a gente já viu na aula de predicação quais são as principais preposições que caem nas provas. Agora, quando é verbo, o bicho pega. Quando é nome, é muito mais tranquilo. Só que aí, olha o que acontece. As bancas, elas percebem que isso é fácil para o aluno. Tal nome pode pedir sempre aquela preposição ou até mais de uma preposição. E o aluno sempre acerta. Por quê? Porque aquilo ele utiliza no dia a dia, de forma acertada, adequada. Agora, a banca, percebendo isso, começa a pedir o processo sintático. E em cima disso, a gente começa a perceber que tem uma diferença. Porque se o nome sempre exige a preposição, é porque é um
complemento do nome que eu tenho aí. Mas eu tenho a dúvida entre complemento nominal e adjunto adnominal. E aí mora um grande perigo, porque muita gente não entende essa divisão. Caramba, como é que eu vou saber? Os dois estão ligados a nomes? Como é que eu vou perceber a tal diferença? E agora a gente vai começar a brincar aqui agora. Turma, eu coloquei aqui alguns exemplos para a gente poder analisar. Eu vou criar um quadrinho aqui contigo para poder facilitar esse processo de análise morfossintática e ainda tem, a cerejinha do bolo. Ainda coloquei uma musiquinha para a gente poder entender isso mais aprofundadamente. Nossa, que palavra difícil, né? Então vem aqui comigo, Olha esse slide. Tá dando uma olhada aqui? Todas as expressões destacadas em vermelho são os termos que eu vou pedir a análise sintática. Só que antes de eu fazer isso aqui, repara só, todos eles têm preposição. E nem por isso são objetos indiretos. Por quê? Porque todos estão ligados a nomes. Então, turma, se o aluno perceber que a nossa análise não é só sintática, e sim morfossintática, lembra da aula de predicação. Um objeto direto, ele não é objeto direto porque não tem preposição. Ele é objeto direto porque está ligado a um verbo transitivo direto. Um objeto indireto, ele não é objeto indireto porque tem preposição. Ele é um objeto indireto porque está ligado a um verbo transitivo indireto. E aí a gente já começa a desconstruir uma grande dúvida do aluno. Geralmente, os alunos confundem o objeto indireto com o complemento nominal, porque os dois têm sempre preposição. Só que se o aluno perceber a análise morfossintática, ele vai entender que o objeto indireto está ligado a um verbo e que é transitivo indireto, e que o complemento nominal está ligado a um nome. E aí, meio caminho do percurso já bacana. Vem aqui comigo e entender que quadrinho é esse que eu tanto falo. Vocês já perceberam? Eu vou botar aqui o quadrinho do complemento nominal versus o adjunto adnominal. Vocês já perceberam que quando a gente fala em nome na língua portuguesa, a gente tem o adjetivo, o advérbio e mais quem? O substantivo. Só que aí eu tenho o substantivo concreto e eu tenho um substantivo abstrato. E eu já preciso entender muito bem a diferença entre esses dois camaradas aqui. Vou botar substantivo abstrato porque nós temos duas situações aqui. Mas de cara, para início da conversa, a gente precisa entender qual é a diferença do substantivo concreto para o substantivo abstrato. Vou te dar alguns exemplos aí e você na sua casa vai ficar pensando. Fada é substantivo concreto ou é abstrato? Gnomo é substantivo concreto ou é abstrato? Mula sem cabeça é substantivo concreto ou é abstrato? Saci pererê é concreto ou é abstrato? Deus é concreto ou é abstrato? Provavelmente em casa, muita gente está pensando, poxa, Sidney, só pode ser abstrato, mas não é. Todos os nomes que eu falei até agora são substantivos concretos. Como assim, Sidney? Eu aprendi na escola que é só aquilo que a gente pode pegar. Não. É aquilo que eu posso pegar, criar e imaginar. Porque dessa forma eu consigo tornar palpável. Eu não consigo desenhar uma fada. Eu não consigo colocar Deus no cinema. Morgan Freeman não era Deus no cinema. E para ser substantivo abstrato, só em duas situações. Ou é um sentimento, ou é um substantivo com força de verbo. Como assim, Sidney? Substantivo com força de verbo. Eu digo, a filmagem da cena ficou perfeita. A palavra filmagem aí é verbo? Não. Mas não indica o ato de filmar? Se indica o ato de filmar, é porque tem força de verbo, consequentemente substantivo abstrato. Então já aprendo com isso que não é só o verbo que indica a ação. O substantivo abstrato também pode indicar ação. E em relação aos sentimentos, todos os sentimentos, amor, ódio, paixão e por aí vai. Então, se é um sentimento, também eu tenho um substantivo abstrato. Aí o aluno vem e indaga. Sidney, eu até entendo isso daí, essa concepção de tornar palpável. Mas, poxa,
ainda assim está dependendo de você para poder desenhar, para poder colocar lá o cara no cinema, depende de alguém. Se está dependendo, não tem como ser abstrato. Quer dizer, não tem como ser concreto. Se está dependendo, é abstrato. Aí, presta atenção no negócio. Isso já é o suficiente. Dizer que você pode tornar palpável já é o suficiente para você poder entender por que esse camarada é concreto. Agora, se a gente fosse entrar numa análise textual, por exemplo, para te mostrar por que esse camarada realmente não depende de ninguém para existir, a Sininho do Peter Pan não depende de ninguém. Eu vou trabalhar um negócio chamado verossimilhança. Mas o que é isso, Sidney? Você pode até não ter ouvido falar nessa palavra assim, mas já ouviu falar o que é verossímil ou inverossímil, não é? Deixa eu só beber uma aguinha. Vem aqui comigo. Aí você está pensando em casa, pô, Sidney, o que é verossímil é aquilo que é verdade. O que é inverossímil é aquilo que não é verdade. Não. O que é verossímil é aquilo que é passível de verdade. E aí, quando eu falo de verossimilhança, eu tenho a verossimilhança interna e eu tenho a verossimilhança externa. O que seria a verossimilhança interna e externa? A externa é o que a gente tem aqui no nosso mundo real. E a interna é o que eu posso ter dentro da história. E aí eu vou citar duas situações aqui para a gente poder entender. Imagina então, já que eu citei o Peter Pan aqui, imagina a história do Peter Pan. Imagina Sininho. O que acontecia na história do Peter Pan quando alguém falava que não acreditava em fadas? Uma fada morria, não é? Tá lembrando? Aí a Sininho morreu. O que aconteceu para a Sininho ressuscitar? Isso mesmo, a Sininho ressuscitou. As pessoas ficavam assim, ó, eu acredito em fadas, eu acredito em fadas, eu acredito em fadas. Quando todo mundo estava lá falando que acreditava em fadas e batendo palma, o que aconteceu com a Sininho? A Sininho ressuscitou. Vem comigo. Essa história é passível de acontecer no nosso dito mundo real? Nananina, não. Agora, dentro do gênero textual conto de fadas, isso é aceitável? Não é? Então, se tem uma verossimilhança interna, é porque a Sininho não depende de ninguém para existir. Por isso que ela é um substantivo concreto. Mas bastava eu entender que era palpável. Agora, vou dar um exemplo em que eu tenho verossimilhança interna e externa. Já que eu comecei, eu finalizo, não é? Poxa, não vou dar uma informação pela metade. Imagina o seguinte, um gênero policial, uma narrativa policial. Eu pego um conto do Rubem Fonseca, o Cidade de Deus. Mas não é o filme não, é o conto. Aí nesse Cidade de Deus, como é que funcionava a narrativa? Como é que funcionava a história? Era um casal que eles moravam na Barra da Tijuca, aqui no Rio de Janeiro. E aí, o homem saía de vez em quando. E os vizinhos sempre indagavam, perguntavam à sua esposa por que ele ficava um tempo fora. A esposa dizia que ele estava viajando a negócios. Mas, na verdade, ele era o dono da boca de fumo lá na Cidade de Deus. E então, quando chegava um carregamento de drogas, quando chegava um carregamento de armas, como ele era o chefão, ele ia lá para resolver a situação. E depois, quando resolvia, ele voltava para o seu condomínio de luxo. E se passava como um grande empresário carioca. Aí, um belo dia, a esposa falou assim para o marido: meu amor, você seria capaz de matar uma pessoa por mim? A resposta dele: claro, meu amor. Eu sou capaz de cortar a mão de um garoto que me enrola na indolação lá da maconha. Não vou matar uma pessoa por sua causa? É claro que eu mato. Agora, o que essa pessoa te fez? Aí ela responde assim: essa pessoa não me fez nada. A mãe dela é que me fez. Como assim? Ele pergunta. Aí ela responde: é a namorada do meu ex-namorado. Ela me chamou de burra na frente de todo mundo. Aí ele pergunta: você ainda gosta desse camarada? Aí ela: não, eu não gosto mais dele não. Eu só quero agredir porque
essa mulher me ofendeu na frente de todo mundo. Mas eu não quero que mate a mulher, não. Porque se matar, ela não vai sofrer mais nada. Eu quero que mate o filho dela. Porque aí sim ela vai sofrer. Mãe, quando perde o filho, sofre. Olha só a maldade. Aí ele fala assim, deixa quieto. Quando eu viajar, eu vou resolver isso. Aí, provavelmente chegou algum carregamento de drogas. Ele precisou sair do condomínio e ir para a favela. Depois de um tempo ele voltou. Aí ela pergunta, e aí amor, resolveu aquela situação? Aí olha a resposta. Ele diz assim, mandei uns caras lá na frente do colégio dele, na saída, pegaram o menino, levaram para a favela, esquartejaram, colocaram dentro de uma carcaça de geladeira e colocaram na porta da mãe. Aí ela fica toda feliz, caramba. Aí o cara vai dormir, ela pega a foto do ex-namorado, beija, e assim acaba a história. Horrendo, não é? Horrorosa uma história dessa. Agora eu te pergunto, tem verossimilhança externa? Isso é passível de acontecer no nosso dito mundo real? É óbvio. Basta pegar qualquer jornal e torcer que sai só sangue. Então isso acontece e muito no nosso dito mundo real. É um absurdo, mas acontece. Está muito violento o mundo. Agora, dentro do gênero textual, policial, conto policial, isso acontece? É passível de acontecer? É óbvio que é passível de acontecer. Então tem verossimilhança interna e externa. Só para você poder entender o que é uma verossimilhança interna e externa. Agora, que a gente já sabe o que é um substantivo concreto e o que é um substantivo abstrato, a gente já pode brincar com isso daqui. Então vamos lá. Eu mencionei a vocês que essa análise é morfossintática. Eu estou fazendo com bastante calma para você poder entender direitinho. Então, lembra do objeto direto? Que eu disse a vocês hoje no iniciozinho? Ele só é objeto direto porque está ligado a verbo transitivo direto, assim como o objeto indireto só é objeto indireto porque está ligado a um verbo transitivo indireto? A análise é a mesma aqui. Eu estou avaliando o camarada que está aqui. E aí eu percebi que ele está ligado a um adjetivo. Adjetivo não é verbo, adjetivo é nome. Então, ou eu terei um complemento nominal ou um adjunto adnominal. Sidney, eu ainda não sei qual é a diferença de um para outro. Eu vou te dizer a diferença de sentido, mas só o quadrinho já é o suficiente para você resolver qualquer questão sobre isso. A diferença é a seguinte. Quando eu digo que um termo é complemento do nome, como diz a própria expressão, vem para completar o sentido do nome. Então eu tenho aquele nome que está regendo. É o nome, é o termo regente. E ele vai exigir um termo regido. Ele sozinho não possui sentido completo. Aí ele exige uma preposição para que agora o sentido completo seja satisfeito. É por isso que o complemento nominal sempre tem preposição. Porque aquele nome sozinho não possui sentido completo. Ele exige sempre uma preposição. Ele exige sempre um complemento para poder fazer sentido. E o adjunto adnominal? Como diz a própria expressão, adjunto, ele é um termo que está apenas junto do nome. É um termo satélite. Ele vem apenas para acompanhar o nome. Isso significa que ele pode ou não ter preposição. E se tiver preposição, não é a preposição exigida pelo nome. É uma preposição que está ali, facultativa, por exemplo. Colocou por algum sentido. Eu tenho um termo que apenas acompanha o nome. Tranquilo? Aí vamos entender agora o quadrinho que eu tanto falo. Se o termo está ligado a um adjetivo, sem sombra de dúvidas, ele sempre será complemento nominal. Sempre. Aí eu estou avaliando o camarada que está aqui e percebi que ele está ligado a um advérbio. Vai acontecer a mesma coisa. Ele sempre será um complemento nominal. Agora, eu estou avaliando um camarada que está aqui e ele está ligado a um substantivo concreto. A mesma coisa. Se eu já percebi que está ligado a um substantivo concreto, ele sempre será um adjunto adnominal. Então, até o momento, olha o que aconteceu aqui. Eu não tenho dúvida. Não tenho dúvida. A análise foi só morfossintática. Está ligado a adjetivo ou a advérbio?
é complemento nominal. Está ligado a substantivo concreto, é adjunto adnominal. Então, turma, estou avaliando um camarada que está aqui e percebi que ele está ligado a um substantivo abstrato. O que eu faço agora? Pô, eu sento e choro? Não precisa desse desespero, não. Ele pode ser adjunto adnominal ou complemento nominal. Caramba, ferrou, Sidney. Não. Ele vai ser um adjunto adnominal quando for um termo agente. E ele será um complemento nominal quando for um termo paciente. Como assim, Sidney? Será adjunto adnominal se for agente, ou seja, se aquele camarada ali está praticando aquela ação. E será complemento nominal se o termo for paciente, ou seja, se o camarada estiver sofrendo a ação. Para nossa sorte, e para a sorte de todo mundo que faz concurso público, para chegar aqui e não esquecer como é que funciona, para ser adjunto adnominal, o termo tem que ser agente. Então, A de adjunto adnominal. E para ser complemento nominal, não tem que ser paciente. A palavra paciente tem o C e o N de complemento nominal. Caramba, que macete bobo, mas funciona na hora do desespero. Então, entenderam o quadrinho? Diante disso, olha o que eu vou fazer com vocês. Você já anotou aí em casa? Anotou? Anota que eu vou apagar, hein? Dá um pause aí e anota. Ó, dá um pause. Deu pause? Então, beleza. Deu pause, anotou, eu vou apagar aqui. O quadrinho você já lembra. Eu vou agora colocar uma musiquinha para a gente poder dar uma quebrada nesse ritmo e você entender, ó, tá aqui o slide das questões. Eu vou colocar aqui a musiquinha, que na verdade é exatamente uma expressão do quadrinho. Ou com o quadrinho ou com a musiquinha, você consegue resolver qualquer questão de complemento nominal com a adjunta adnominal. Mas a musiquinha é sempre bacana, porque você vai gravar e nunca mais vai esquecer isso daqui. Afinal de contas, até a música do Faroeste Caboclo, que tem 10 minutos, você gravou. E no dia do concurso, então, isso daqui é um trunfo na sua manga. Com o quadrinho, caiu a questão ali de complemento nominal com adjunta adnominal, caramba, ferrou? Não, coloca o quadrinho, você vai conseguir resolver a questão. Agora, se você cantar a musiquinha na hora para responder a questão, além de você acertar, ainda atrapalha o concorrente que está do lado. Estou brincando, né? Não quero que você atrapalhe ninguém, não. Agora, vem aqui comigo, ó. Você já percebeu que tem o refrãozinho aqui, ó, louvemos ao Senhor. Mas não é nenhuma heresia não, tá? É porque eu fui coordenador de pastoral de grupo jovem e coroinha por 6 anos. Então eu resolvi fazer uma homenagem aí ao padre Marcelo Rossi. Tranquilo? Então, ó, eu vou cantar para você ter isso gravado e nunca mais esquecer na vida, poder cantar para o seu marido, para sua esposa, para o seu filho, seja, né, quem for. Só que eu canto mal. E como eu canto mal, você vai falar assim, poxa, Sidney, não gostei dessa voz aí, mas eu compenso na coreografia. E aqui é fácil, porque é só um para lá e um para cá. E vocês vão perceber, infelizmente, só dá para vocês me assistirem aí da cintura para cima. Mas eu tenho toda uma malemolência, né? Se você estivesse aqui pessoalmente, você iria perceber isso. Agora, vem aqui comigo, para de enrolação e canta logo essa música, Sidney. Olha aí, ó. O ritmo é assim, ó. Do advérbio ou adjetivo, eu respondo na moral. O complemento é nominal. Louvemos ao Senhor. Braço direito! Se for concreto o substantivo, eu respondo sem pensar. Quem acompanha é o AA. Louvemos ao Senhor. Braço direito, braço esquerdo. Se o substantivo for abstrato e pelo D estiver ligado, aí tem dúvida. Fiquei bolado. Louvemos ao Senhor. Braço direito, braço esquerdo, perna direita. O adjunto, praticação, e por isso é o agente. E o CN é o paciente. Louvemos ao Senhor. Braço direito, braço esquerdo, perna direita, perna esquerda e balança a cabeça. Sidney, ridículo. Eu sei que é ridículo, mas você nunca mais vai esquecer. E observa,
Do advérbio ou adjetivo, eu respondo na moral. Complemento nominal, igual quadrinho. Se o substantivo for concreto, eu respondo sem pensar. Quem acompanha é o AA, adjunto adnominal. E se o substantivo for abstrato? Fica a dúvida? Mas se o termo for agente, é adjunto adnominal. E se o termo for paciente, é complemento nominal. Então, meu companheiro, essa música, sem sombra de dúvidas, é a tua salvação. Olha aí o slide das questões. Então, a gente vai avaliar agora, sintaticamente, todos esses termos destacados aqui. E para eu poder avaliar sintaticamente, eu sempre faço uma análise morfossintática. Primeiro eu vou ver a quem o camarada está ligado, para aí sim poder classificar sintaticamente. Então, vem aqui comigo, ó. Falou favoravelmente a vocês. O a vocês está ligado a qual palavra? Favorável. Pensa aí. Qual é a classe gramatical da palavra favorável? Caramba, Sidney, não sei. Olha a frase como um todo, ó. Sou, verbo de ligação. Ficou mais fácil? Ficou, Sidney. Eu tenho aí um adjetivo, não é? Eu tenho aqui um adjetivo. Se o termo em questão está ligado a um adjetivo, qual é a classe gramatical? Quer dizer, qual é a função sintática desse camarada? Só pode ser o quê? Adjunto adnominal ou complemento nominal? Olha aí no teu quadrinho. Só pode ser complemento nominal. Perceba que isso daqui é regência nominal. Quando eu digo sou favorável a vocês, teria como falar sou favorável vocês? Não. Nesse contexto, quem é favorável a alguém. Então, a palavra favorável exigiu a preposição a. Sozinho não ia funcionar. Isso é regência nominal. Este termo aqui, ó, foi exigido pelo nome. Olha o outro exemplo. Falou favoravelmente a vocês. O a vocês está ligado à palavra favoravelmente. Qual é a classe gramatical de favoravelmente? Sidney, é advérbio. Então, beleza. Eu tenho aqui, ó, um advérbio. Todo termo ligado a advérbio é sempre o quê? É sempre complemento nominal. Bacana. Perceba, mais uma vez, eu tenho regência nominal. Eu não tenho como dizer aqui, ó, falou favoravelmente vocês. Obrigatoriamente, se foi favoravelmente a alguém. Então, mais uma vez, eu tenho a exigência de uma preposição. Isso é regência nominal. Olha o próximo exemplo. A casa do Sidney é em Rocha Miranda. Para você que é de fora do Rio, Rocha Miranda, sem sombra de dúvidas, é o melhor bairro do Rio de Janeiro. Só nome de pedras preciosas as ruas. Rua dos Diamantes, dos Rubis, Praça das Esmeraldas, Rua das Safiras. Coisa linda. Eu moro na Rua dos Diamantes. Eu moro na zona sul de Rocha Miranda. Sensacional. Se um dia você vier ao Rio, pode ir lá me visitar, tá? Então, olha aqui, ó. A casa do Sidney é em Rocha Miranda. Do Sidney está ligada à palavra casa. Qual é a classe gramatical da palavra casa? Ficou fácil, não ficou? É um substantivo concreto. Se está ligado a um substantivo concreto, só pode ser o quê? Adjunto adnominal. Perceba, eu tenho como falar a casa é em Rocha Miranda, não tenho? Se eu tenho como fazer isso, a preposição aqui foi exigida pela palavra casa? Não. Então, é por isso que não é um complemento nominal. Por isso que está apenas acompanhando o nome. Por isso que é apenas um adjunto adnominal. E olha a dica que eu vou te dar aqui agora. Quando eu olho essa estrutura, tudo isso aqui, ó, é o sujeito. Não é o sujeito? E a palavra casa é o núcleo do sujeito. É o substantivo sem preposição. Eu tenho uma letrinha aqui, ó, uma palavrinha aqui que acompanha a palavra casa, que é a letra A. Na verdade, é o artigo A. Então, aqui, morfologicamente, eu tenho um artigo. E sintaticamente, qual vai ser a função desse artigo? É só você parar e analisar. Se o artigo
ele sempre acompanha um substantivo? Por exemplo, eu tenho um substantivo sem artigo, mas eu tenho artigo sem substantivo? Não. Então, o artigo ele sempre acompanha o substantivo. Se ele sempre acompanha o substantivo e a função sintática do adjunto adnominal é sempre acompanhar o nome, qual será a função sintática do artigo? Será sempre um adjunto adnominal. Então, o artigo, em qualquer estrutura, em qualquer local em que esteja na sentença, será o quê? Adjunto adnominal. Tranquilo ou não tranquilo? Tranquilo, não é? Então, beleza. O bicho agora vai começar a pegar, hein, turma? A construção do prédio terminou. Do prédio está ligada a palavra construção. Qual é a classe gramatical da palavra construção? Para e pensa. Eu leio, a construção do prédio terminou. Das duas, uma. Ou eu vou tentar resolver interpretando a frase, ou eu vou fazer um macetinho. Como é que eu vou interpretar essa frase, Sidney? Ué, a construção do prédio terminou. Se terminou, é porque tinha algum tipo de ação, não é verdade? Então, já percebo que é um substantivo abstrato. Sidney, eu não tinha percebido assim, não. Aí, o que você faz? Você tampa o termo que está sendo analisado, o termo do prédio. Fala a frase agora, sem o termo. A construção terminou. Tem como você pensar em algo concreto ou em algo abstrato? Eu não falei que a construção estava uma bagunça, eu falei que a construção terminou. Então, se a construção terminou apenas, é algo abstrato. Então, aqui eu tenho um substantivo abstrato. O que eu faço agora? O que eu faço? Eu agora vou analisar o próprio termo. Eu vou ver se é um termo agente ou um termo paciente. Se pratica ou se sofre a ação. Diz para mim, o prédio, ele praticou a ação. Olá, meus amigos, minhas amigas. Sou o professor Luiz e gostaria de fazer um convite muito especial para você. Você que acabou de assistir essa videoaula top do Lá Concursos. Nós aqui do Lá Concurso, nós elaboramos um curso online específico atendendo 100% dos conhecimentos básicos para o concurso da Secretaria de Educação do Espírito Santo 2018. Então, convido vocês a acessar o nosso site. Este curso custa apenas 10 parcelas de R$ 25, é isso mesmo, 10 parcelas de R$ 25, ponto a ponto dos conhecimentos básicos, são 30 questões. Tenho certeza absoluta que se você assistir todas as nossas videoaulas, assistirem lá, atenderem, cumprir as nossas orientações pedagógicas, e vocês aí irão ficar competitivos e irão pontuar suficientemente aí para a sua aprovação no concurso público. Tá certo, meus amigos? Então, espero vocês aqui no LAC Concurso. Já esquecendo, você quer o material de apoio dessa videoaula? Então, vai aqui embaixo, clica aqui embaixo, que você poderá fazer o download gratuitamente dessa videoaula aí, o download do material, do PDF dessa videoaula. Tá certo, meus amigos? Eu espero vocês aqui no LAC Concurso. Forte abraço, fique com Deus, fui, tchau, tchau. Clique lá.